Olá aluna, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula sobre ações de engajamento do consumidor, que a professora Natália, eu no caso, estarei aqui conversando e aprofundando os conhecimentos para você. Me apresentando rapidamente, meu nome é Natália, sou formada em administração de empresas, possuo MBA em e-commerce, que é o nosso comércio virtual, nosso mundo do comércio digital, e também sou mestra em administração com foco em gestão organizacional. Então hoje a professora está aqui para que a gente possa entender melhor como serão essas ações de engajamento e como nós vamos delinear todos estes contextos aqui, dando início à nossa aula de hoje aqui no quadro. Para que você possa compreender, hoje nós vamos conversar sobre o comportamento do consumidor em ambientes digitais. Porque assim como no ambiente físico, o consumidor tem ali comportamentos peculiares, que é importante que a sua marca, que a sua empresa tenham a percepção destes comportamentos para você posicionar muito melhor a sua marca, para você posicionar melhor a sua empresa, os produtos, os serviços que você coloca no mercado, de forma que vão encantar, vão chamar a atenção deste cliente em específico, deste público-alvo que é o seu público-alvo. Então, por isso que as empresas pesquisam, querem saber, entender, conhecer o consumidor, para que elas tenham ações ali de engajamento muito certeiras, assertivas em relação a este público-alvo. E nós vamos aprender como fazer isso, inclusive aqui no contexto digitalizado que está em alta no nosso mercado, a gente sabe disso. Então, se você souber se posicionar como um bom profissional, uma boa profissional nesse contexto digital, existe um vasto mercado e as empresas estão explorando cada vez mais isso. E aí você pensa, professora, mas só as grandes empresas? Tem muito mercado. Microempresa, pequenas empresas, empresas de médio porte, todas estão buscando se posicionar e ter um espacinho garantido ali também no mercado digital para que elas possam engajar os seus consumidores também. Então estes serão os pontos que nós vamos conversar na aula de hoje, além de alguns pontos também importantes. Veja só. Para que a gente possa entrar aqui no contexto da nossa aula de hoje, é importante pensar que as estratégias de comunicação, de posicionamento, relacionamento, gestão e growth path da marca também, buscando ali um posicionamento para crescimento das marcas, devem considerar os pontos de contato da jornada de compra do consumidor. É importante que nós possamos compreender a jornada que o nosso consumidor faz dentro da nossa loja, dentro da nossa empresa, seja física ou digital. Então, eu preciso entender como eu posso trilhar este caminho voltado para o crescimento da empresa, a concepção do omnichannel da marca. Omnichannel no sentido aqui de múltiplos canais de comunicação, de escoamento de produtos e serviços, tudo isso pensando na empresa. Então, a integração de todos os pontos de contato com o cliente é um desafio para a área do marketing. E é isso que nós vamos desmistificar aqui hoje. E a complexidade do contexto mercadológico endereça desafios a todas as áreas da empresa. Então, o ponto de convergência estratégico dessas áreas pode ser traduzido em um framework orientado ao sucesso do cliente. Framework seria ali um quadro que nós vamos esquematizar pensando no sucesso do nosso cliente. Então, para atuar sobre a perspectiva orientada ao consumidor, customer oriented, a marca ela deve levar em conta os hábitos de consumo, comportamentos observados na internet e também entender os espaços de comunicação não mediada nas quais os clientes estão ali imersos e também canais de interação offline da marca que passa muita confiança, credibilidade, tranquilidade para o nosso cliente. Então, a gente pode pensar, uma pessoa, ela pode ir até uma loja física, tranquilamente, ali com o smartphone dela, certo? Tá numa loja, tá ali com o smartphone na mão, para que ela possa ter
este equipamento como auxílio para ela tomar as melhores decisões de compra e minimizar a possibilidade de arrependimento depois, e pensar também no custo psicológico envolvido ali no processo de compra. Então tudo isso acontece de forma muito rápida e nós precisamos saber como vamos engajar o nosso cliente nesse contexto tão vasto e de alta velocidade. Complexo e rápido, com muita comunicação, muita informação, mas tem sim a melhor forma de você se posicionar em meio a isso. Engajamento é um termo que está em alta. Todo mundo fala sobre, eu tenho que engajar minha marca, porque estes influencers são engajados, porque a gente tem que engajar o público. Tá, mas o que é engajar? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Veja no quadro. Engajamento, o que significa isso, professora? Vamos aqui entender um pouquinho. Engajamento, ele tem como objetivo informar, educar, entreter e criar empatia. Veja só, a gente vê isso muito acontecendo com os influenciadores digitais, não é mesmo? Perpetuando o vínculo cognitivo de confiança na marca, ou seja, eles focam em engajar cada vez mais, trazendo confiança ao cliente, colocando personalidades que passam confiança também como rosto da marca, ou passando confiança através de testemunhos de clientes que já compraram daquela marca. Inclusive fazem muito isso com infoprodutos, certo? Atrair a atenção do prospect ou cliente para então trabalhar uma relação de confiança, um vínculo afetivo entre marca e pessoas. E as marcas estão buscando cada vez mais fazerem isso também no contexto digitalizado. Então sempre tem ali um avatar. Tem a Magalu do Magazine Luiza, né, e várias outras empresas também ali com seus avatares. Para quê? Para humanizar. Olha, tem uma pessoinha aqui. Essa ideia de criar esses avatares é para trazer uma humanização da marca e também na fala, para deixar algo muito mais leve. Nós temos aqui, então, por exemplo, muitas empresas que falam com os clientes de forma muito leve, muito divertida. Um grande exemplo é a Netflix, que sempre ali tem uns comentários muito bem colocados em questão ali das redes sociais que atua. É para trazer humanização. Retomando, a gente pensa que humanização é só no meio físico? Não, no digital também. Campanhas de marketing, estratégias de conteúdos, estratégias de marketing de relacionamento nas mídias sociais, mobile marketing, entre outros métodos, para que possa engajar uma marca, trazer essa confiança, esse nível de conhecimento. Lembrando que ela é uma estratégia utilizada pelas empresas para se aproximarem do público, criar um relacionamento mais profundo, mais emocional com ele, buscando alcançar a fidelidade e lealdade do cliente. E trabalha-se aqui um patamar de maior sofisticação do relacionamento marca-cliente. Eles querem fidelizar o cliente, porque tem clientes que amam as marcas que utilizam e que viram até mesmo pessoas que são defensoras das marcas. Inclusive nós temos marcas americanas que fazem isso muito bem, as pessoas amam e tem até um lifestyle em cima daquela marca, né? Um modo de vida, porque adoram consumir daquela marca, aquela marca imprime exatamente ali as características como aquele cliente é ou quer se sentir. Então, essa conexão é o que as marcas procuram fazer para se posicionarem bem e terem engajamento. Retomando, olha só, clientes engajados interagem com a marca, brincam com a marca, se divertem, postam, falam sobre a marca, colocam os arrobas e as hashtags necessárias. E isso faz com que os algoritmos da internet, das redes sociais, os bots de buscadores ampliam o alcance da mensagem para mais pessoas. Muitas pessoas falando sobre a marca. E acontece isso daqui, ó. Exponencialidade, ela cresce, ela explode. Todo mundo tá falando sobre isso, todo mundo fica sabendo disso. Por quê? Porque está todo mundo conectado. E essa é a ideia das marcas, trazer este nível de exponencialidade para que as empresas estejam cada vez mais, não só na mente, mas também ali nos tweets, nas postagens, nas marcações, nos hashtags, nos arrobas, sempre esteja não só na mente, mas também marcado ali na vivência digital do próprio cliente dela.
Comportamento do consumidor em ambientes digitais. Às vezes a gente pensa, qual é o comportamento dessa pessoa? Vou analisar o comportamento de uma pessoa. Faz ali uma pesquisa, um grupo focal para você analisar um comportamento. Mas e no digital? Como é que eu vou analisar o comportamento de uma pessoa? Dá para fazer isso, professora? Com certeza. E nós temos marcas que são experts nesse contexto. Indo ao nosso quadro, vamos entender um pouco mais sobre o comportamento do cliente no ambiente virtual. É um pouco diferente do ambiente físico? Com certeza. É diferente. E por que é diferente? Quais pontos aqui a gente pode identificar? Primeiramente, aqui no comportamento voltado para o ambiente virtual, a gente tem que pensar que o ambiente virtual já é um ambiente diferente do físico. Então ali a marca ela pode capturar, organizar e extrair insights, ideias, pensamentos, possibilidades para uma atuação muito mais assertiva e muito mais consistente no mercado. Qual mercado? O mercado que ela atende, o mercado que ela atua. Se ela vende tênis, é um mercado. Se ela vende comida, é outro mercado. Se ela vende infoproduto, é outro mercado. Se ela vende experiências de música, seriados para maratonar, é um outro mercado. Então ela quer capturar, extrair ideias cada vez mais de uma atuação muito mais assertiva para ela se posicionar no mercado. Por quê? Porque eu sei o que meu público quer, eu sei o que eles gostam, eu entendi, eu conversei com eles, eu entendi o comportamento deles, eu sei que meu público gosta de maratonar seriado de madrugada. Por quê? Porque é um perfil. Então a marca entende isso, acompanha ali os dados, Big Data, informações importantes para elas tomarem as melhores decisões voltadas para atender o público-alvo dela. Então, isso é um ponto de partida crucial para a gente entender o comportamento do consumidor. Conhecendo, indo ao quadro. Logo, a marca conversa, entende, vai ali, ó, absorvendo esses insights, essas possíveis ideias, vai lá no tweet da marca, no Twitter da marca, dá uma olhada ali nos fóruns, o que o pessoal tá falando, dá uma olhada ali nas tribos que consomem dessa empresa e vê o que eles estão pedindo, o que eles estão querendo, e vai tendo insights, vai tendo ideias, possibilidades. Então aqui nós vamos extrair inteligência. A marca ela pode clusterizar, fazer um cluster, né, ali um conglomerado específico de diferentes grupos de clientes para filtrar estes dados capturados. Ou seja, ela quer entender o que o pessoal está querendo, ela quer entender o que o pessoal está falando. Vai lá em fóruns de pessoas que são aficionadas por seriados e vê se eles estão esperando a próxima temporada. Ou então filmes, aquela trilogia tão aguardada que é a adaptação do box de livros que foi ali arrebatador para os fãs. Eles estão ansiosos esperando a adaptação daquele livro em filme, eles estão aguardando. Isso também a marca compreende estes insights e busca transpor estes anseios em produtos, em serviços, em posicionamento de marca, para atender bem o cliente. Eles estão, bem focados e de olho no que o mercado está pedindo. Apenas um exemplo, viu, pessoal? Mas as marcas fazem isso de acordo com o nicho de atuação delas. Trouxe o universo do entretenimento, mas elas estão sempre atentas ali para posicionar bem a marca. Retomando. Então, o foco importante aqui também é o posicionamento e a comunicação da marca. Isso pode ser retroalimentado com o feedback dos clientes. As marcas gostam que os clientes respondam, elas vão entendendo, elas vão compreendendo isso. E claro, é uma metodologia que trabalha escuta social e a etnografia também dentro deste contexto, deixando muito melhor alinhado cada um destes pontos para a gente entender melhor. Combinado? Então, nós vamos aqui entendendo a permanência das pessoas ali, entendendo o contexto social, entendendo a interação das pessoas, buscando trazer insights. Logo, para engajar o cliente, é preciso conhecer o seu comportamento. Como o meu cliente se comporta perante o meu produto, o meu serviço? Meu cliente gosta de comprar comigo de madrugada, no horário comercial? Como ele utiliza aqui
o que eu ofereço digitalmente para ele. As marcas querem saber isso. E quanto mais aderente for a proposta de valor da marca frente aos anseios do mercado, maior o product market, o product, o market fit e também a probabilidade aqui de sucesso. Por quê? Porque ele vai saber o que mais se encaixa, o que mais veste, o que mais fit ali naquele mercado, o que mais se adequa ao que o cliente está pedindo. E eles vão, certeiro, oferecer o produto que praticamente se vende sozinho, porque as pessoas estavam ansiando aquilo chegar. Tudo isso através de muita inteligência de marketing, muito acompanhamento ali do comportamento do consumidor no ambiente virtual. Persona de compra. Muitas vezes nós falamos sobre persona, vamos construir uma persona, você tem que entender a sua persona. Mas o que seria de fato essa tão falada persona? Indo ao quadro. Para que a gente possa entender, a persona ela acaba sendo vista como uma personificação dos perfis mais claros do cliente, do perfil ali que mais dá a percepção de quem é o seu cliente. E aí a gente pergunta, professora, e como as personas são criadas? As personas elas são criadas dependendo da época, da idade, do posicionamento perante a forma de ver a vida, como consome, as formas de consumo, se está em um universo digitalizado ou não, se os avanços tecnológicos estão ali, está em qual patamar, qual é a forma de consumir dessa pessoa nesse contexto. Então tudo isso vai fazer ali um papel de influenciador no comportamento dessa pessoa. Daí você pensa, nossa, professor, isso é muito complexo. Não é não. É porque nos últimos anos, vamos pensar aqui, nos últimos 50 anos, nós nunca tivemos uma evolução tão rápida. Então, se a gente parar para pensar, dos nossos avós até nossos filhos ou sobrinhos, caso você ainda não tenha filhos, por exemplo, existe um lapso temporal de muita evolução tecnológica. Por exemplo, a minha avó gostava de escutar a era de ouro da rádio, e os meus sobrinhos já estão ali aficionados, eles gostam de ver ali nos tablets os desenhos favoritos. Então nós temos um contexto. Eu estou aqui, já acompanhei o início da internet, né? Eu cresci junto com a internet, eu tenho a noção desse contexto, mas a minha avó, por exemplo, ela não se interessa, ela gosta de ligar o rádio dela e escutar a música dela. Já os meus sobrinhos gostam ali bastante de interagir através da facilidade que eles encontram só ali, arrastando o dedinho, nem sabe ler ainda, mas o dedinho é rapidinho ali para eles encontrarem os desenhos que amam. Então a gente faz parte dessa evolução. Isso também acaba trazendo uma persona para nós, seres humanos, nesse contexto de evolução. Veja no quadro. Olha só que interessante, eu trago para vocês os interesses digitais de cada geração. Todo mundo tá falando, os millennials. Hoje em dia, né, o pessoal tá falando tanto dessas gerações, e é exatamente a persona colocada em um espaço-tempo com evolução digitalizada. Então, quais seriam estas gerações? Quem seriam estas pessoas, não é mesmo? Então, a gente tem aqui a questão de espaço-tempo. Apenas isso. Vamos entender melhor como isso, então, vai funcionar? Veja só. Interesses digitais de cada geração, pensando no tempo e espaço que as pessoas nasceram, foram ali inseridas no contexto digital, perante ali o contexto que a época oferecia. Primeiro, Baby Boomers, de 45 até 63. Hoje eles têm aqui uma utilização de quais redes sociais? WhatsApp e Face. Eles estão ali num contexto pensando no computador de mesa, usam um pouco o celular, né? Ali pensam mais na questão financeira, em notícias, né? Em notícias sobre o mercado financeiro, e buscam ali utilizar de 7 a 12% do tempo com
as modernidades, vamos dizer assim, meus pais estão nesse aqui, ó. Depois a gente tem a geração de 64 a 80. Eles já estão focados também em redes sociais e LinkedIn, pensando em trabalho. Focam aqui, já usam mais notebook, celular já vem com mais utilidade, buscam notícias, cuidar da saúde, aqui o pessoal utiliza mais das 7 às 12. Aqui das 8 à meia-noite. Daí a gente tem os millennials. Quem são os millennials? A famosa geração Y, gente. De 81 a 97. E aqui já tem redes sociais, já tem aqui conectividade entre pessoas. E buscam aqui, ó, o celular, usa notebook, quer fazer compra, usa também o celular. Também para fazer exercícios. E usa de 19 horas até 1 da manhã. Daí temos a geração Z, de 98 a 2009. Aqui, nossa geração Z, os mais jovens, que gostam também de se conectar e gostam muito de games. Já tá naquela geração que gosta muito de games, gostam muito ali de diversão. E claro, é importante que tenha ali um horário... O horário deles aqui está em aberto, mas a gente sabe que, dependendo da idade, é sempre bom, né? Uma supervisão. E a geração alfa, que também precisa de supervisão, de 2010 para agora. Eles são novinhos, mas eles amam ver os desenhos ali no YouTube, Netflix. Eles sabem mexer no celular, do tablet principalmente. Gostam de ver vídeos e escutar as musiquinhas deles. Combinados? Então nós temos aqui as gerações. Então, o estudo das gerações, ele interessa aos líderes da alta administração das empresas e também aos cabeças, aos heads de marketing, que precisam aproximar o discurso da marca aos moldes mentais de cada geração, que corresponde ali à persona de compra que está inserida. Por exemplo, né, a geração... Os baby boomers já tem uma geração bem diferente dos mais jovens ali da geração alfa. E as empresas querem saber disso detalhadamente para atender cada público. Um desdobramento de público-alvo que busca humanizar a figura do cliente para os colaboradores da empresa foca também em trazer características específicas que buscam individualizar e ao mesmo tempo sintetizar o perfil do cliente ideal da marca. Para quê? Para a marca atender este perfil específico. Logo, o perfil de cliente que na linha do tempo traz maiores margens de lucro para o negócio, é importante pensar a relação de custo de atração e manutenção frente a quanto a pessoa gasta na marca, ao ticket gasto. Ou seja, são clientes mais atrativos para a sustentabilidade do negócio? Quem é o meu cliente ideal? Logo, a minha persona, ela traz sustentabilidade. Por quê? Porque é o cliente que mais é atrativo para a minha empresa. Por isso, a persona é tão importante para que você posicione bem sua marca e venda para o público certo. Processo de compra. Não é só falar com as pessoas, criar uma persona, mas também permitir que o processo de compra seja agradável e traga possibilidades deste cliente voltar. Como será que a gente entende então esse processo? Indo ao nosso quadro, veja só, nós temos aqui algumas influências incidentes no processo de compra. Por quê? Porque a marca ela deve conhecer as influências culturais, sociais e emocionais que incidem sobre o processo de tomada de decisão de compra do cliente. Por quê? Porque assim pode ajustar os atributos de produtos ou serviços frente ao que o cliente precisa, ao que o cliente deseja. Então, o que poderia ser uma influência? Poderia ser cultural, os valores dessa pessoa, suas ideologias, como ela vê a vida, suas crenças, seus costumes e também preferências de consumo. Porque a gente pensa ali, mas tem marcas internacionais. As marcas levam em questão a culturalidade de cada país que elas estão colocando os produtos lá. Isso demonstra que elas estão valorizando os clientes. Influências sociais, grupos sociais, por exemplo, você vai trabalhar aí com um grupo social que ama, que venera histórias em quadrinhos e adaptações para filmes. E você pode ter um grupo social que gosta de consumir futebol.
Você tem grupos sociais, expressões específicas ali, você tem que compreender. E também status sociais, marcas de luxo, que trazem também essa concepção de status. E questões emocionais, a personalidade do cliente, a motivação a comprar, a consumir e a atitude perante aquele formato de consumo. E no processo de compra, nós temos que pensar, primeiro, no reconhecimento da necessidade do cliente. Depois, buscar as informações para atender o cliente cada vez melhor. Avaliar as alternativas do produto, avaliar as alternativas de compra, até mesmo pensar nos concorrentes. Decisão de compra e comportamento pós-compra. Isso tudo engloba o nosso processo de compra para a gente analisar se está satisfazendo o nosso cliente ou não. E por fim, temos aqui o Brand Advocacy. O Brand Advocacy. O que seria isso? É um termo que a gente usa para descrever o conjunto de ações que os clientes mais leais executam para promover a marca. Outros clientes e prospects, possíveis clientes. Então, eles são advogados da marca, fazem ali, de fato, defesa da marca. E da perspectiva de mediação tecnológica, a lógica de rede promove a exponencialidade de conversação online. Então, tá na rede digital, tá no universo digital, tem exponencialidade. Posta, todo mundo vai ver. Tem ali uma grande possibilidade de público que verá aquilo. Então, isso promove produtos e serviços, em especial quando executado ali por uma comunidade de clientes que vão advogar a favor da marca propriamente dita. Então, nós vamos ter aqui o fato de que isso não se limita ao âmbito digital. Há espaços em que as marcas não conseguem prestar o follow-up, que são ali rodas de amigos, conversas familiares, contribuem para perpetuar uma percepção mais positiva ou negativa de uma parcela do público, que pode levar aos seus círculos sociais imediatos. A pessoa fala sobre as experiências de compra dela nos círculos que ela possui. E conversações em rede são trocas sociais que constroem conversações públicas, coletivas, síncronas e assíncronas, que permeiam grupos e sistemas diferentes, migram, espalham-se e semeiam novos comportamentos, segundo Orejuela, deixando isso bem claro e demonstrando a importância destes aspectos também para a gente compreender e vivenciar isso na prática. Agora, como será que a gente pode trazer todos esses pontos, aspectos para o contexto prático? E agora eu trago aqui uma situação, problema, um estudo de caso para a gente entender melhor aquela reunião rapidinha, a reunião kick-off. Veja só. Para que a gente possa compreender como tudo isso vai funcionar, eu trago aqui para a gente esta reunião kick-off. Então, veja só, a gente tem aqui a situação do Jorel. Combinado pra gente entender o Jorel, não o irmão dele. Brincadeira, gente, brincadeiras à parte. Vamos aqui entender a situação do Jorel. Vamos lá, Jorel. O Jorel é o head de marketing. Professor, o que é head? É a pessoa que está encabeçando o marketing, é o termo que eles usam, mas é a liderança do marketing. A pessoa ali que está encabeçando, liderando mesmo aquela equipe de marketing, combinado? De uma startup, modelo de negócios startup, dedicada a marketing de afiliados, que atua na região sudeste do país. É uma forte tendência em brand advocacy, ou seja, eles são ali pessoas que defendem a marca. E esta forte tendência está no portfólio de clientes atual. As taxas de conversão são altas porque as pessoas gostam da marca devido à percepção de valor entregue do ponto de vista dos clientes existentes. O que isso significa? Significa que os clientes amam a marca. Eles compram porque eles gostam muito desta marca. Basicamente é isso que o Jorel estará ali lidando no seu contexto, combinado? Então, dentro de um cenário digital, quais seriam as possíveis ações que poderiam gerar interesse no novo público, a partir da percepção de valor dos clientes existentes? Então, o que a gente tem que pensar? Pensando no universo do mundo virtual, do mundo digitalizado. O que eu poderia fazer para gerar interesse no novo público? A partir
do fato do público perceber valor naquela marca. Para eles perceberem que os clientes gostam da marca porque ela é boa, porque ela tem valor, estão falando sobre isso. Como então que eu consigo ter mais clientes? Quais ações de engajamento eu posso utilizar para que as pessoas percebam isso? Então a gente tem que escrever uma pauta da próxima reunião de kickoff com a empresa de Jorel. Como a gente vai fazer isso, professor? Vamos lá. Primeiro, aqui para a gente ter esta reunião para startar essa ideia, para tirar ali da inércia e de fato começar. Então, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso direcionar? Então a gente pensa assim, a gente está fazendo aqui uma reunião kickoff, que ela já é no começo, é o pontapé inicial. Então ela é a fase inicial ali daquilo que a gente quer projetar. Então qual que é a intenção aqui? Que a gente possa alinhar. O que, professor? Eu vou alinhar cada ponto importante para montar uma pauta que seja agradável ao meu cliente e que traga a ele retornos perante aquilo que ele quer conquistar nos seus consumidores. Então, primeiro passo, pensar qual seria o racional para desenvolvimento de novos negócios. Então, o que eu poderia fazer aqui? Poderia considerar possíveis estratégias de expansão no recorte geográfico pretendido. Então, eu posso pensar que essa empresa quer atuar aqui na região do sudeste do país. Então, eu posso utilizar o know-how da consultoria dentro dessa região, porque é o foco dela ali, o público dela está ali. Por que essa região, professor? Porque o público dela pode estar mais concentrado ali, simplesmente. Certo, pessoal? Só que uma organização de onde está o público-alvo, e eles definiram que estava ali. Segundo ponto, eu posso considerar a oportunidade de capitalizar o brand advocacy, que já existe. Como assim? Eu posso pedir ali mais interações do pessoal que já advoga pela minha marca, eles já gostam da marca. Então eu posso pedir depoimentos no site, campanhas de anúncio no Instagram, estimular o pessoal mesmo para que eles possam ali interagir com a marca, se engajar com a marca. Parcerias estratégicas para venda, inclusive B2B, que business to business, são plataformas ali com forte presença na região, podem revender ali o teu produto, colocar no portfólio deles que também possuem a sua marca ali. Isso também é interessante. E até mesmo aqui a gente podia ir além, trazer um B2C, Business to Consumer, para que eles possam comprar diretamente de uma plataforma da marca, onde ali eles teriam todos os testemunhos, depoimentos, interação e fóruns e brindes e várias promoções e descontos, que inclusive também seria uma ótima oportunidade. Terceiro ponto, listar as contribuições de todos os presentes na reunião sob a perspectiva do Customer Oriented, ou seja, algo orientado para o cliente, como ponto ali de convergência das áreas, tecnologia, marketing, comercial da startup. Com isso, a priorização de testes pode ser mais assertiva e eles atingirem o público certo, do jeito certo, fazendo uma junção ali de conhecimentos para posicionar a marca cada vez melhor e utilizando ali as pessoas que já gostam, que já defendem a marca e mostrando o quanto essas pessoas gostam da marca para os possíveis novos clientes. Daí, ó, show de bola, não tem como não vender. E agora chegamos ao nosso momento de interação. Eu trago para vocês uma indagação. Será que satisfazer o cliente é a mesma coisa que fidelizar? Qual é a sua opinião sobre este contexto? Deixo aqui pra gente 4 minutinhos, de 3 a 4, e eu já retorno, então aproveita e participa. Professora, eu tenho uma dúvida, eu tenho aqui um pensamento, uma reflexão. Não pense duas vezes, traga também que a professora está à disposição para as dúvidas, combinado? Então, alguns minutinhos, eu já volto, participa!
Olá pessoal, então retomando a nossa interação, será que satisfazer o cliente é sinônimo de fidelizá-lo? E a gente viu que não é mesmo? Satisfazer é um dos passos importantes para um dia fidelizar o cliente, mas existe ali todo um contexto de satisfação, de compreensão do processo de compra, das características e necessidades, desejos, vontades do consumidor, para aí a gente entrar no universo dele e fazer com que ele se fidelize à marca. Mas satisfazer é um bom primeiro passo, mas não é tudo. A gente sempre tem que ter isso em mente. Melhoria? Só se for contínua. CLV, CAC, CAC ou CDM? Professora, o que são essas siglas? Será que são ali pontos voltados para algum contexto do marketing? Até com estes nomes? Exatamente. No marketing nós temos vários nomes variados, não é mesmo? Inclusive muitos termos em inglês, mas estes termos são desmistificados, porque aqui a gente aprende, a gente sai do raso e a gente vai aqui aprofundando nossos conhecimentos para você, meu aluno, minha aluna, tirar tudo isso de letra, porque você está estudando, está aprendendo, então você é capaz. Vamos aprender? Indo ao quadro. Vamos lá, CLV, CAC, o CAC ou CDM? Professor, o que é isso? Vamos entender aqui cada um deles, meus queridos. Vamos lá? Olha só. Primeiro, CLV. Professor, o que é isso? Customer Lifetime Value.
Professor, o que seria isto? Então vamos lá, Customer Lifetime Value. Como é um nome grande, a gente chama de CLV. Então, basicamente, é uma métrica que vai atestar o custo de atração de novos clientes frente ao estabelecimento de relacionamentos de longo prazo, lifetime, longo prazo. Então, o foco aqui é entender o valor deste relacionamento de longo prazo com o nosso customer, com o nosso cliente. Combinado? Que as marcas podem fomentar junto à carteira de clientes que ela já tem, atrelados à persona dela, que apresenta a maior margem de contribuição, pensando no contexto de lucro. Por quê? Porque a persona é ali o cliente ideal, é aquele que está mais interessado em comprar da marca. Por quê? Porque ele tem todas as características, todas as necessidades e desejos que a marca atende. Combinado? E além disso, quanto maior for o entendimento acerca da persona de compra, maiores serão as chances de aumentar o CLV da empresa, combinado? Da marca. Além disso, nós temos o CAC e o CDM. Para a gente entender cada um deles, vamos aqui compreender o que é o CAC, CAC. Ele é o coeficiente de ação de compra. Ai, professor, em português. Exatamente, esse aqui é brazuca. Para a gente entender. Coeficiente de ação de compra. Vamos lá. É a ação de compra dividida pela consciência espontânea, cuja mensuração busca compreender a eficiência em converter a consciência em efetivamente compra. Nossa, professora, que denso isso, que confuso. Gente, basicamente é assim. Qual é a eficiência da empresa em converter o conhecimento, a consciência que um cliente tem da tua marca em venda, em compra para o cliente vai comprar e você vai vender, certo? Então é essa a ideia. A pessoa conhece a tua empresa, tem aquela consciência espontânea, ficou sabendo da tua marca, mas qual destes conhecimentos viram de fato ações de compra? Elas vão lá e compram da tua empresa e você automaticamente vende para elas. É importante saber disso. E também temos o CDC, que é o coeficiente de defesa da marca. Pensando ali nos nossos defensores da marca, né? Naquele pessoal que trabalha até mesmo com o brand advocacy, advogando pela sua marca, defendendo ela para você. Por quê? Porque gosta da marca. É a divisão da defesa espontânea. A pessoa defende porque ela gosta, ela defende de espontânea vontade. Você divide isso pela consciência espontânea e busca converter consciência, mas dessa vez em defesa, propriamente a favor da marca. O teu foco aqui é ter pessoas, né, que estão defendendo a sua marca. Por quê? Porque elas gostam. Se vê alguém que tá ali num fórum, fala mal do seu produto, já vem uns 30 ali só para defender a marca, porque eles gostam da marca. Essa é a ideia. E por fim temos a cultura orientada de dados. Como ela funciona, professora? Um grande desafio para empresas de todos os portes, dados segmentos para diferentes campanhas podem representar aumentos significativos com relação à assertividade e ao retorno sobre aquele investimento. O famoso ROI, que é o retorno sobre o investimento ali feito. Então o foco aqui é classificar clientes sobre a métrica RFM, Recency, Frequency, Monetary Value. Por quê? Porque o foco aqui é você ter dados. É importante você ter dados dos seus clientes, do quanto eles custam, do quanto eles têm frequência de compra, o quanto eles estão perto da sua empresa. Então, a essa altura, vale um destaque importante com relação à postura e à consciência da área de marketing, com relação à manutenção da marca na internet. Assim como o Marangog, ele chama a atenção da gente para o fato que não adianta replicar a estratégia de outros veículos de comunicação para a internet. Por quê? Aqui o maior interesse deve ser o engajamento. Então a internet atua de forma diferente. As empresas têm que entender isso e também respeitar cada um destes pontos, porque agora nós estamos no ambiente digitalizado, virtualizado. A gente tem que agir da forma mais condizente para o público-alvo das empresas. Comunicação e também brand persona. Como
Como será que isso funciona e como eu posso deixar minha comunicação muito mais alinhada neste universo digitalizado, no universo da internet? Indo ao quadro, olha só, brand persona. O que seria isso, professor, esse brand persona? Brand persona é o conjunto de atributos de personificação de uma marca. Então, tem algumas marcas que elas imprimem uma persona alegre, descontraída, educada ao falar com o cliente em qualquer canal ou mídia. Tem empresas que são mais brincalhonas, tem empresas que são mais sérias. Tudo isso é um brand persona aqui dentro deste contexto. Como que a gente vai entender isso então? Um dos delineadores de personalidade refere-se ao conjunto de guidelines, de guias ali, de linguagem usada para reforçar a imagem e a reputação que a marca quer na mente dos consumidores, em todos os pontos de contato. Quem sabe as fintechs, também bancos digitais, eles têm uma comunicação muito mais leve, muito mais jovial, muito mais descontraída, mas também imprimem muita seriedade. Por quê? Porque está lidando com um ativo que, se você fizer alguma coisa errada, você vai se queimar no mercado, você vai se posicionar de forma incorreta, você vai criar casos. O que é, professora? Dinheiro das pessoas. Então, os bancos virtuais, eles têm uma comunicação leve, mas ao mesmo tempo eles têm ali uma criptografia muito séria, eles têm segurança de dados, tudo muito sério, eles sabem ali como o cliente quer que o banco converse com ele, como o cliente quer que as suas dúvidas sejam sanadas, mas elas devem ser sanadas com maestria. Pode usar uma linguagem jovial, não tem problema nenhum, mas tudo aquilo que o cliente precisar, o banco tem que atender. Para passar confiança, credibilidade, a pessoa saber que o dinheiro dela está guardadinho, tranquilo lá, sendo investido ou está na conta corrente, enfim, mas está tranquilo. Então é importante entender que, mesmo numa comunicação leve e jovial, há seriedade, há confiança, há credibilidade. Uma coisa não anula a outra e as marcas conseguem compreender isso e trazer para a brand persona delas. Retomando. Logo, temos também o brand voice. O que seria o brand voice, professora? Traz a contribuição acerca da construção textual que identifica o tom de voz e a personalidade da marca em aspectos ligados a UX Writing. O que seria UX Writing? UX é User Experience, experiência de usuário. Writing, escrita. Então, é uma experiência de usuário voltada para a escrita. E aqui nós temos os nossos profissionais de copy dando um show, escolhendo as melhores palavras e textos de efeito que vão entrar na mente do cliente. Então, quando a gente pensa no UX Writing, refere-se a tudo que for escrito para garantir a melhor experiência para o cliente. Então, o foco aqui é trazer o cliente para uma jornada, para uma leitura que prenda o cliente, que traga uma boa experiência daquela compra, daquela marca, daquele serviço, na jornada de interação dele com a marca. Muitas empresas têm o chatbot, onde você vai ali escrevendo e eles vão trazendo as respostas adequadas de acordo com aquilo que você escreveu. Então, nós temos aqui também um trabalho de UX Writing muito bem delineado, com uma inteligência de dados magnífica. Então, é importante entender que não só nisso, mas também nos sites de compra, mas também em blogs, vlogs, até mesmo quando a gente pensa em podcasts. A entonação da voz, o contexto, o conteúdo daquele podcast, o conteúdo de uma aula, a entonação da voz durante uma aula, tudo isso faz a diferença, tudo isso conta para o público inserido neste contexto digitalizado. Escrita, entonação de voz, o conteúdo, tudo isso faz parte ali de criar sentido, de criar sensações para o cliente. E o cliente também sente ou não confiança através disso. Então, a gente tem que ficar de olho e focar para que o cliente tenha uma experiência agradável. Indo ao quadro. Princípios de UX Writing. Checklist Google aqui que a gente precisa ter para que o nosso UX Writing aconteça da melhor maneira. Ou seja, ter uma melhor experiência ali do nosso cliente enquanto ele for ter a interação dele com a marca. Então, é fato crucial, gente. Primeiro, tem que ter clareza.
Comunicação boa é aquela que tem clareza. E claro, já que a comunicação, a gente sabe que não é monólogo, é diálogo. Então, o cliente pode falar, será ouvido, a empresa também pode conversar com o cliente, interagir com o cliente. Este é o foco. Concisão, ter dados concisos, falar o que deve ser feito da maneira, falar o que deve ser dito, da maneira correta, escrever aquilo que for importante para o cliente. E claro, tem que ser útil, né, gente? Ninguém gosta de ter que ler textão, escutar minutos e minutos de áudio. De preferência a gente vai colocar no 2x, né, gente? Se não for útil. Então a gente tem que somar clareza, concisão e utilidade para as pessoas, porque as pessoas têm a vida corrida, tudo é muito rápido, do teu cliente também. E brand persona. A brand persona deve ser calibrada de acordo com a persona de compra da marca. Você sempre tem que estar olhando, mensurando e alinhando, calibrando. As questões sobre brand persona estão contidas no relacionamento com os clientes e o quanto a marca conhece as suas personas de compra. Tem que conhecer o cliente. E esse conceito deve vir relacionado a métricas como Lifetime Value, nosso LTV. E por fim, temos aqui o nosso Product Market Fit. O que seria isso, professor? O Product Market Fit, ele é o posicionamento que reside no encontro da segmentação com a diferenciação. É um segmento que eu atendo de forma diferenciada, que eu trago diferenciação. Quanto maior o Product Market Fit, maior a probabilidade do cliente se associar à marca e à resolução do problema que ele tem. Muitas marcas que produzem produtos naturais, até mesmo sem glúten ou lactose, elas atendem um segmento de forma com maestria, trazendo diferenciação. Então, o desafio é calibrar a proposta de valor frente às necessidades e às dores do cliente-alvo. E aí você consegue se destacar e conquistar o seu cliente dentro do contexto que ele está inserido. Customer Oriented. Como será essa orientação voltada para o consumidor? Como será que eu trago isso? Professor, são muitos nomes estrangeiros. São nome que assusta. Quando a gente vê ali a tradução, a gente consegue compreender e trazer isso para a nossa realidade, e trazer isso aqui para o nosso contexto voltado para empresas que estão inseridas no mercado digital. Para a gente entender melhor isso, te convido ao quadro. Veja só. Como eu posso aqui entender melhor este contexto voltado para Customer Oriented? Vamos lá. Primeiro, tem que testar. Para eu ver ali a orientação do meu cliente, o que ele está propenso, eu preciso testar a hipótese e ter dados para isso. Esse eu vou aprender de forma análoga e anti-análoga. Tração é crescimento exponencial. Por que exponencial, professor? Porque você está na internet. Então você vai crescer de forma exponencial. Você vai ter muitas pessoas te vendo. Não basta ter clientes, usuários dispostos a pagar pelo seu produto ou serviço. É importante dar tração ao mesmo, você elevar esta quantidade. De acordo com os hábitos de consumo na internet da persona de compra, do teu cliente ideal que vai comprar de você, ou de preferência do cliente ideal, certo? Perfis, sítios e outros recursos são alocados para garantir diferentes pontos de contato com possíveis prospectos. Gente, sítios aqui é no sentido de sites, de espaços no digital, tá bom? Páginas, página para capturar lead, página para divulgação, página de obrigado, página de um blog, enfim, todo tipo de sítios de wwws existentes. Para quê? Para garantir diferentes pontos de contato com o cliente. Um famoso Linktree para você se destacar melhor e se posicionar para o seu cliente, para você ter mais contato com seus clientes. Para isso, nós teremos também guidelines de linguagem. Ou seja, guias, porque eu conheço meu cliente, eu sei que ele gosta de ouvir, então eu vou trabalhar em cima disso. O que a marca diz? Como ela diz? Por que ela diz isso? Tem que ter embasamento de acordo com o perfil do seu cliente. Não adianta você falar uma coisa que não vai fazer sentido pro seu cliente, é furada. Então, é você falar de acordo com aquilo que o seu cliente quer ouvir, do jeito que ele quer ouvir. Isso significa que a sua mensagem, os seus objetivos... seus direcionamentos organizacionais, missão, visão e valores, assim como a própria identidade visual da marca, as suas variáveis, devem estar presentes em qualquer desdobramento comunicacional, em qualquer mídia do pool de canais da marca. Pool aqui, pessoal,
É como se fosse as possibilidades, né? Ali de canais da marca que a marca utiliza, como se fosse ali o conglomerado destes canais e possibilidades também. Ou seja, vai fazer um post, coloca o arroba da empresa. Vai fazer um post, coloca ali a marca bem bonitinha ali no cantinho. Valoriza a tua empresa, valoriza a tua marca. E além disso, nós temos os sweet spots. Sweet spots. O que seria sweet spots, professora? Vamos lá. São pontos ideais, sweet spots. Pontos adocicados, sweet spots. Pontos ideais que maximizam os resultados em detrimento dos esforços dedicados a angariar e conquistar clientes. Como assim, professor? É aquele ponto perfeito, que vai ter custo-benefício, que você vai gastar um valor bacana e vai ter cliente, porque você conquistou bons clientes. É o ponto ali que maximiza o resultado daquele todo trabalho que você fez. De outro modo, a marca ela não deve promover posicionamentos que não sejam aderentes ao que o público dela valoriza. Se o público não gosta de azul, não faz azul. Basicamente, um exemplo simples. É isso, gente. Entenda teu cliente e oferece aquilo que ele gosta. E ainda mais importante, pode fazer um uso de assuntos que o público já aprecia. Não vai fazer coisa que seu cliente não gosta. Não vai ficar criando caso. Exemplo, marca vegana e parcerias. Ela pode fazer aqui collabs, call to action, até mesmo ter aqui um lançador expert, se for o caso dela. É uma marca vegana que vai focar no quê? Em falar para este público, em trabalhar ideologias, né? Porque o veganismo, ele é um lifestyle, uma forma de viver. É uma ideologia que a pessoa adotou para a vida dela, é algo sério. Então você tem que falar coisas dentro desse contexto, e claro, com o maior respeito possível. Na verdade, então a gente também tem que pensar nesse contexto. E para entendermos um pouquinho mais, antes de lançar qualquer peça publicitária ou empreender uma ação de marketing, o trabalho de branding, desenvolvimento da marca, ele deve acontecer no sentido de identificar estratégias assertivas que vão ali considerar os sweet spots do público da marca. Por quê? Porque a aplicação destes pontos que vão maximizar o teu trabalho na estratégia, promove a ampliação de associações positivas feitas com a marca. E você vai ter ali bons frutos provindos deste trabalho que foi feito através dos sweet spots. E agora chegamos no momento de interação e numa das dúvidas que, diga-se de passagem, é uma das mais cruciais no mundo da internet. E eis aquela questão: quanto mais número de seguidores vai vender mais? Melhor é? Será? Olha no quadro. Quanto maior o número de seguidores, maior a conversão, certo? E aí? Qual é a sua opinião? Traga aqui para a professora, eu vou deixar para a gente 2, 3 minutinhos, pode ser? Traga sua contribuição, a sua opinião, suas dúvidas e me fala, será que quanto mais seguidores, mais vendas? Essa conta bate? Já eu volto.
E a resposta da pergunta que não quer calar. Será que quanto maior o número de seguidores, maior a conversão? E a gente sabe que não é assim que funciona. Nós temos um caso muito famoso, estudo de caso americano, norte-americano, da moça, ela era influenciadora e ela tava com a carreira muito aquecida e ela fez ali camisetas, era o produto para que ela vendesse. Moral da história, vendeu? Não. E todo mundo falou, o que foi que aconteceu? E aí que eles começaram a entender que o número de seguidores não era ali correspondente diretamente à conversão, a vendas. Existe um universo ali de separação. Então eles começaram a entender, a funilar melhor, entender melhor aquilo, para que de fato pudessem monetizar. Então a gente tem que entender. Muitas vezes a gente vê um perfil com muitos seguidores, mas não vende. Um perfil com poucos seguidores que vende muito. Então, pessoal, a gente tem que entender que existe público quente e respeitar o quê? As características dos consumidores e atrair aqueles que são de acordo com a tua marca. Aí sim você tem grande probabilidade de efetuar a venda. Então, não se iluda nem se engane apenas com os números. Às vezes encantam as pessoas, mas efetivamente a história é outra. Então, a gente tem que lidar com trabalho digno, real e pautado para crescimento. Estratégias de engajamento. Como engajar o cliente para ele desejar comprar da sua marca. E claro, ter ali um bom relacionamento a longo prazo com o cliente que você está buscando fidelizar. Olha no quadro. Como eu posso trazer esse engajamento, professora? Vamos lá, para a gente entender melhor. Nós temos aqui alguns pontos importantes e interessantes para a gente conversar. O primeiro deles: interações por si só não devem ser consideradas evidência de engajamento, não. Interagiu, curtiu, compartilhou, comentou, que bom, mas isso não é garantia. Tem que trabalhar para fortalecer isso aí. O Simon Sinek, em 2018, ele traz uma solução para fomentar o engajamento com a marca. O porquê? Inclusive, pessoal, tem um documentário do Simon Sinek, você pode jogar na internet, você vai encontrar, que ele fala sobre o porquê. Ele fala, salvo engano, sobre o círculo de ouro, Golden Circle, que vale muito a pena vocês darem uma conferida, dica que a professora traz para vocês aqui na nossa aula de hoje. Combinado? Dá uma pesquisada, tem legendado, assistam, eu garanto que vocês vão gostar. É um conhecimento muito rico que Simon Sinek traz. Beleza? E ele traz pra gente também o senso claro de propósito. Por quê? A partir do momento que você sabe o porquê você está fazendo algo, aquilo te motiva. Então você tem um senso claro de propósito. Este é o meu propósito. Ponto final. É isso que eu vou procurar. É isso que eu vou fazer. Quero engajamento. O meu público é esse. Ele gosta disso. Então eu vou fazer isso para encantar meu público. Clareza não tem preço, gente. Clareza é vida. E você deixa tudo claro para as pessoas compreenderem. Essa compreensão vale ouro. Igual, por exemplo, quando você pega um produto que tem um sistema iOS, até mesmo os Androids agora, eles são claros. Aperta aqui, aqui, aqui. Por quê? Porque clareza é ali o suprassumo da evolução do estudo. Então a clareza facilita a vida das pessoas, a clareza traz praticidade, a clareza existe. Isso é simples, não é simples. É simples porque deixaram simples, é claro porque deixaram claro. Então esse trabalho de clareza que a internet tem, que a internet traz, é um trabalho ali riquíssimo.
Importantíssimo, igual a gente vê crianças que sabem mexer no YouTube, nas redes sociais, ali com os dedinhos, coisa mais bonitinha. Mas por quê? Porque aquilo ficou simples, a cognição delas compreendeu aquele ordenamento. E isso vem de muito trabalho, não é do dia para noite que acontece. E a gente pensa, isso é muito claro, é muito simples. Não, é claro porque deixaram ser claro. E quando se torna claro, é que as pessoas compreendem. Esse é o foco, trazer clareza. E quando você tem as coisas muito bem esclarecidas, você tem clareza. É isso que a gente tem que trazer para sua empresa, inclusive no universo da internet. Porque se ficar rebuscado demais, o cliente se cansa, fecha você e vai para outra aba. É assim que funciona. Cuidado. Retomando. E claro, Simon Sinek fala da falta de propósito, que são estratégias ligadas a preço e promoção, negligenciando ali crescimento sustentável, crescimento a longo prazo. Sustentável aqui no sentido de crescer a longo prazo. As pessoas só querem vender, escoar a qualquer custo. Não, você vai criar relação com o teu cliente para ter engajamento. Então, não pense que é só vender e tchau. Não, é vender, manter e conquistar seu cliente. David Acker já fala pra gente que o propósito maior determina a base de um relacionamento com os clientes, elevando a organização acima da competição de minha marca é melhor que a sua. E todo o ruído correspondente. Então, no processo, esse relacionamento se torna muito mais forte, mais imune à concorrência do que uma relação baseada em benefícios funcionais. Ou seja, você cria ali um relacionamento com o seu cliente e isso faz toda a diferença. Você acaba criando um growth path, um padrão ali que vai fazer toda a diferença. E como engajar no ambiente online? Grandes números não trazem necessariamente taxa de conversão ou relacionamento com a marca que você pode considerar alto. Por exemplo, digital influencers, muitas vezes eles têm muitos seguidores, mas ali a gente sabe que se você colocar um produto para vender, você pode ter prejuízo. Então a gente tem que entender com clareza esse mercado digital e não nos ludibriarmos com quantidade de seguidores. Claro, tem pessoas que fazem um ótimo trabalho, tem seguidores porque de fato o trabalho é bom, mas infelizmente a gente sabe que não é ali uma prerrogativa para todos. Então a gente tem que olhar com profundidade, não apenas no raso, no superficial. A gente tem que ir além, como profissionais da área. Então hoje o cliente ele pode chegar por uma ou outra rede social até você, pelo site, por interação de terceiros, em uma postagem no feed de notícias e por aí vai. Então para contar uma história no emaranhado de conteúdos da internet, todos os pontos de contato devem convergir, devem levar o cliente até você. Do contrário, a marca pode confundir o público e se dispersar e não ter foco. Por isso é importante termos o foco. Então, clareza, ter foco e deixar tudo muito claro para o teu cliente. Construção de uma persona. Como eu posso construir aquele meu cliente perfeito que tem a compilação de todas as características mais evidenciadas no meu público-alvo? Como eu posso fazer isso, professora? Indo ao quadro. Nós podemos fazer isso através aqui da identificação do cliente ideal, pesquisando, busca por informações primárias, construção da persona em si, compilação de características para construir a persona, articulação de ações dedicadas à persona e calibrar, sempre acompanhar ali os processos internos. E também para a gente buscar as informações primárias, essas métricas, vou trabalhar tráfego, medir quanto acessos o site recebe, recorrência, acessos únicos e recompra, conversão, o poder da página de converter visitante em cliente, avaliações, volume de feedbacks e qualidade desses feedbacks, abandono de carrinho de compra, volumetria e captura de motivos, Service Level Agreement, de atendimento, começando pelo tempo médio de resposta dos meus clientes, atendê-los bem, e preço, comparação com preços praticados na concorrência para ajustar ali ao meu produto e ao meu público. Também posso trabalhar o marketing de conteúdo. Uma das formas de alavancar os indicadores é através de marketing de conteúdo, ou seja, combinando ali a combinação de SEO e disponibilização de conteúdos que sejam do interesse do cliente.
certo para ficar tudo bem alinhado, o conteúdo que o meu cliente quer ler, quer escutar, quer saber, quer rir, o que o cliente gosta. Especialmente quando se fala em algoritmo de redes sociais, é importante ter taxas de relevância do conteúdo postado, tem que ser bom, teu cliente tem que gostar. Então, o alcance orgânico de publicações da marca em redes sociais depende da interação das pessoas, também da dedicação, né, gente? A gente sabe como que o orgânico trabalha. Para que o algoritmo entenda a relevância da mesma e amplie a sua visibilidade. Para isso, a gente pode imprimir botões de interação, usar recursos de cada rede social como formas de responder às pesquisas, e isso tudo é artifício para aumentar a interação dos seguidores com a marca. Claro que se você trabalhar, né, no tráfego pago, né, não só no orgânico, você também tem um retorno bem interessante. Não precisa investir muito dinheiro, começa um pouquinho e vai aprendendo, faz toda a diferença. Em cada rede social, o caminho para impulsionamento é diferente, mas o que é comum a todas elas deve ser a estratégia de conteúdo sobre a lógica de Customer Centricity, ou seja, o centro de tudo aquilo é o teu cliente. Você foca nele e traz o melhor para o teu cliente. Aí, show de bola, o cliente agradece. E como pensar no universo digitalizado, engajamento e fazer isso nas redes sociais? Como será que nós podemos empreender digitalmente? Indo ao quadro, tenho aqui o estudo de caso para você, veja só. Para que a gente possa compreender melhor como isso vai funcionar, temos aqui a situação de Carlos. O que o Carlos é? O Carlos é sushi man, que delícia, olha só, ele produz ali delícias voltadas para o público-alvo dele. Ele é a pessoa que produz, que monta, que faz, que estudou, que sabe cozinhar, que faz os sushis. E o Carlos, ele quer empreender no digital. Professora, dá para fazer isso? Vamos tentar? Ele é um ótimo comunicador. Opa, isso já faz a diferença, hein? Sempre treinou novos entrantes na cadeia de restaurantes em que atua há mais de 8 anos. Esse Carlos tem know-how. O Carlos tem conhecimento. Ele sabe o que ele faz e ele vivencia isso na prática. Dá bastante conteúdo bacana, hein, pessoal? Ele quer aplicar sua habilidade em negócios próprios que tenham escala suficiente para que ele possa continuar atuando ali na profissão que escolheu e que é apaixonado, que é ser sushi man, fazer ali os sushis. Como você sugere que Carlos inicie o processo de descoberta, de discovery do novo empreendimento? Como ele pode ali começar a compreender mais novas possibilidades, novos empreendimentos que ele possa utilizar as habilidades que ele já possui? Então veja só, para que nós possamos aqui ajudar o Carlos. O Carlos ele deve começar testando a melhor comunicação em diferentes mídias. Como assim, professor? Diferentes mídias? Ele pode fazer um podcast, ele pode fazer um vídeo, ele pode fazer conteúdos curtos, conteúdos rápidos, fazer edições, fazer vídeos que entretenham ali o seu público-alvo. Ele pode produzir conteúdo, ele pode vender infoprodutos, ele pode. Então a gente tem que pensar como a ideia de usar menos recursos possíveis, ele poderia criar um cartaz para modelar essa nova empresa, para empreender no digital. Ai, professora, nossa, professora, mas isso é muito brega, a gente tá no digital, a gente vai ficar escrevendo, vai ficar usando papel. Por que não? Qual é o problema? Tem várias ferramentas aí que você pode utilizar. Nada aqui de ficar jogando as ferramentas. Às vezes você faz uma cola ali na parede, na cartolina, você bate o olho, compreende tudo. Temos ótimas ferramentas da gestão para que você possa, inclusive, modelar negócios. E uma delas aí é o Canvas, que você pode utilizar, fazer ele na sua parede, fica maravilhoso. Você bate o olho, você entende o que está acontecendo. É também uma opção para o Carlos e por que não para você? Porque você vai desenhar um modelo de negócio, só que ele vai ser impresso onde? Nos meios digitais. Mas eu posso delinear, entender, olhar, mudar, fazer as coisas que estão ao meu alcance. Então não pense que a gente precisa ter esses termos, tudo. Às vezes, clareza é o foco. Às vezes, menos é mais. E tendo clareza, a gente consegue, seguir com mais certeza e de forma muito mais rápida. Combinado? Retomando então o nosso quadro para a gente continuar auxiliando o Carlos. Vamos lá.
Ele pode criar um cartaz. Pode fazer, professora, num software? Pode. Pode fazer no Word? Claro que pode, sem problema nenhum. Em algum editor gráfico gratuito na internet? Pode também. Com uma chamada de curso online ao vivo? Pode também. Investir em anúncio pago, tráfego. Tráfego pago, pessoal, trafegou, não tráfico. Trafegou pago, tá bom? Só pra gente esclarecer, porque às vezes confunde mesmo. Tráfego pago. Para impulsionar publicações, impulsionar o posicionamento das marcas na internet, também de forma paga. Para o público-alvo que pode ter interesse nesse produto em alguma rede social específica, ele pode vender infoproduto, ele pode fazer banner, ele pode se posicionar de forma diferente, ele pode fazer podcast, ele pode fazer vídeo, ele pode fazer um canal de receitas, ele pode fazer um canal que ele posta vídeos que sejam bem editados e que ficam sensacionais, divertidos, e o pessoal ama e pergunta se um dia ele vai ter curso. Enfim, ele pode criar conteúdo de N formas, ele pode se posicionar na internet de várias formas interessantes, ele pode até mesmo ter um e-commerce que ele vende ali produtos para quem quer aprender a fazer sushi, para os primeiros passos de quem faz sushi. Ter ali uma loja online, um e-commerce bem bonitinho, daí a pessoa entra ali no e-commerce do chefe Carlos, né, do Sushi Man Carlos, e vê ali todos os produtos que ele possui, e daí acessa, né, já acompanha ele nas redes sociais, já vê os vídeos, já gostou, viu que ele tem uma lojinha, já se interessou. Ele fez um vídeo muito interessante falando do básico, do que você precisa ter primeiro, do que é realmente essencial, ele tem na loja dele, tá com preço bacana, e daí você comprou. N possibilidades. É isso que a internet te traz. Retomando ao quadro. E caso haja inscritos, por que não? Carlos dará um workshop e poderá aprender com ele antes de gravar um curso, pois com certeza surgirão várias dúvidas e insumos que poderão refinar a sequência da aula ou mesmo o conteúdo ali elencado. Combinado? Então, o Carlos Sushi Man, ele tem uma gigantesca possibilidade para aplicar as suas habilidades em um negócio próprio, que tem escala suficiente para que ele possa continuar atuando na profissão que escolheu e que é apaixonado. Ter ali o retorno. Por quê, professora? Porque na internet o retorno é exponencial. Não é não. Muitas vezes ele tem grande possibilidade de alcançar um público de interesse. Então o Carlos também pode estar nesse nicho, ele pode participar ali desse universo da internet com as habilidades que ele tem, porque às vezes a pessoa pensa, eu sou artesão, sou sushi man, eu faço bolo em casa, eu canto, eu sei tocar piano. São suas habilidades, a internet está aí. Mas é muito difícil, não dá pela internet. Tem jeito sim, a gente pode trazer isso pela internet, como vocês aqui vendo essa aula através da internet, estudando através da internet. Muitos momentos as pessoas pensaram, isso não vai dar certo, olha aqui a gente. A internet é um universo. Faça parte desse universo e seja aquela pessoa que guie com clareza e que tenha bons resultados neste universo que é a internet. Vamos recapitular tudo aquilo que a gente conversou, aprendeu e aprofundou em nossa aula de hoje. Eu te convido ao quadro, olha só. Hoje nós tivemos a oportunidade de desmistificar, compreender, entender o que é esse tão falado engajamento, entendemos o comportamento do consumidor no ambiente virtual, o que ele é e como posicionar isso da melhor forma para a sua marca. Entendemos a persona de compra, o processo de compra também. Entendemos melhor sobre comunicação e brand persona, a orientação para o cliente, customer oriented, e também falamos sobre estratégia de engajamento. Além de que tivemos alguns exercícios práticos para a gente compreender como isso acontece na prática e para que você possa se posicionar da melhor forma possível como um profissional de marketing digital, como um profissional que quer prosperar em meio à internet. Eu tenho certeza que com esses conhecimentos, essa clareza, o seu mundo vai mudar, porque o seu mundo é o mundo digitalizado. É nele que você trabalha e bons profissionais nesse universo são escassos.
Tem muito, mas é importante que você se destaque, porque você é um bom profissional, uma boa profissional. Combinado? Pessoal, espero vocês na próxima aula. Leia o material, faça atividade, traga dúvidas, venha para nossa aula aqui, traga seus pensamentos e reflexões. Combinado? Beijo grande, tchau, até a próxima.
Abrir uma conta? 3 minutinhos. Fácil. Usar seu dinheiro pelo celular? Bem fácil. Agora, fazer tudo isso aqui sem sair de casa? Aí fica fácil mesmo. Tudo sem anuidade. Peça já o seu Nubank.